Olá, internautas, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Quem é a Trindade? Nós vamos tratar então uma série de 3 estudos sobre a pessoa de Deus, sua personalidade, seu poder, seus atributos, ok? Mas antes de nós falarmos da pessoa de Deus e falarmos dos atributos que lhe pertencem, gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você deixasse o seu like e que também compartilhasse o nosso canal com mais pessoas, ok? Sem demora, vamos então ao vídeo de hoje. Deus. Quem é Deus? Qual a sua origem? Qual os seus atributos? O termo teologia tem origem no idioma grego e é a união das palavras theos, Deus, e logos, ciência, tratado. A teologia que nos leva a conhecer Deus tem como base a Bíblia, que desde o seu primeiro versículo afirma a existência de Deus, bem como a sua relação com o universo e com a humanidade. A natureza de Deus. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, verso 24. O único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito, imutável. Deus, sendo espírito pessoal, possui personalidade. As características que provam a personalidade de Deus são sentimento, intelecto e vontade. Em relação aos sentimentos, Deus se ira, Salmo 30, verso 5. Deus ama, João 3, verso 16. Deus se aborrece, Isaías 1, verso 14. Deus perdoa, Isaías 55, verso 7. Deus se alegra, Neemias, capítulo 8, verso 10. Em relação ao intelecto, Deus pensa, Isaías 55, verso 8. Deus possui sabedoria suprema, Salmos 147, verso 4. C. Em relação à vontade, Deus tem vontade própria, Romanos capítulo 12, verso 2. Tetagrama, antropomorfismo. A Bíblia descreve Deus como a forma humana. Todavia, ele não possui qualquer espécie de corpo. Esses textos foram registrados em forma de linguagem figurada para revelar o cuidado de Deus em relação aos seus escolhidos. Vejamos alguns exemplos. A face de Deus, Salmos 141, verso 2. Os olhos de Deus, Salmos 34, verso 15. As pálpebras de Deus, Salmos 11, verso 4. Os ouvidos de Deus, Isaías 59, verso 1. As mãos do Senhor, Salmos 139, verso 5. As pegadas de Deus, Salmos 77, verso 19. Os nomes e títulos que expressam sobre Deus. Encontramos na Bíblia alguns nomes que expressam que Deus é. Observe os exemplos a seguir. Deus, no exemplo original do hebraico, existem 2 nomes que são traduzidos como Deus, El e Elohim. El encontra-se no singular e enfatiza a ideia de força, Gênesis 17, verso 1. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Elohim é uma forma que está no plural e é utilizada para indicar que o único Deus é composto por 3 pessoas. Gênesis, capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem. No original hebraico está, e disse Elohim, façamos o homem. Senhor expressa a ideia de soberania. Significa dono, proprietário, soberano do universo. Tendo em mente o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20 e o verso 7. O povo se esforçava para não pronunciar o nome de Deus. Com isso, os rabinos e escribas desenvolveram uma estratégia para sustentar tal proibição e inventaram uma forma para escreverem o nome pessoal de Deus,
que está escrito e representado na Bíblia hebraica pelo tetagrama, conjunto de 4 consoantes, Y, H, W, H, sinais que avisavam que se deveria ler Adonai em vez do nome santo de Deus. Mais tarde, quando os eruditos da Europa começaram a estudar o hebraico, eles transliteraram o tetagrama para o latim novo, e o resultado foi JHVH. E utilizando as vogais do substantivo hebraico Senhor, chegaram ao nome Jeová ou Javé. Entretanto, ao longo do tempo, o nome que é representado pelo tetagrama YHWH nunca ficou perdido pelo judeu, que é Iavé, que significa ele continuará ativamente a ser. O seu nome é ligado à observância do pacto divino com Israel. Malaquias capítulo 2, verso 5 e 3, verso 6. Os atributos de Deus. Sendo Deus um ser infinito e impossível que qualquer criatura o conheça como ele é, em Êxodo 3, verso 14, o próprio Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o que sou. No conteúdo deste versículo, o Senhor apresenta a Moisés o seu caráter sobrenatural, o qual está além das definições e entendimento humano. Compreender Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o oceano numa xícara, mas ele se tem revelado a si mesmo o suficiente para o homem conhecê-lo. Compõe esta revelação as informações a respeito dos atributos de Deus, e eles são atributos exclusivos e atributos morais.